Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre PROC-V, para que serve, o que é e como a gente pode usar ele no nosso dia a dia. Para fazer essa aula eu preparei uma tabela aqui, onde a gente tem nome, idade, estado civil, e fiz uma validação de dados, onde eu coloco os dados aqui dos nomes, para ficar mais fácil para a gente pesquisar. Então todos os nomes que estão aqui são esses da tabela. E a gente vai pesquisar a idade e o estado civil. Primeiro, o que é o PROC-V? Está aqui já. O PROC-V, ele procura o valor na primeira coluna da esquerda de uma tabela e retorna o valor da mesma linha em uma outra coluna específica. O que eu quero dizer com isso? Então assim, ele tem alguns campos, como o valor procurado, a matriz ou a tabela, o número da coluna e o procurar intervalo. O que cada item desse quer dizer? O valor procurado, eu vou selecionar primeiro o valor que eu quero, que é o item que corresponde à primeira coluna aqui. Então beleza, o item que eu quero pesquisar eu já coloquei nessa coluna de cima, nessa linha de cima. Na matriz, eu recomendo sempre fazer uma tabela aqui, criar uma tabela, vir aqui e inserir tabela, que aí você cria uma tabela e ele facilita bastante. Se você quiser nomear a sua tabela, também ajuda. Então a gente pode vir aqui a selecionar ela e colocar, por exemplo, como cadastro. Então a nossa tabela ela vai ter nome de cadastro. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá na função do PROC-V. O valor procurado é a célula de cima. A matriz eu posso colocar como cadastro, que aí tá vendo aqui, ó, que ele já puxou todos os itens. E qual é o índice da coluna? Então a gente sempre tem, ó, a primeira coluna é o índice 1, a segunda é o índice 2 e a terceira aqui é o índice 3. Como eu estou procurando a idade, o índice é o índice 2 e procurar intervalo. Ele é um valor lógico, ou é verdadeiro ou é falso. Se eu colocar verdadeiro, ele procura um valor aproximado. Se eu colocar aqui é falso, ele procura a correspondência exata. Como eu fiz uma validação de dados aqui, então eu vou colocar como falso e ele vai procurar meu valor exato. Então aqui o que eu tenho? Que o Carlos ele tem 12 anos. Vamos ver se ele está funcionando? Então eu quero, por exemplo, o Luiz. O Luiz ele tem que ter 30 anos, que é exatamente aqui, ó. E se eu quiser procurar o estado civil? Então eu vou direto aqui, PROC-V, posso digitar já o valor direto e ele vai dando as dicas. Valor procurado é a célula lá de cima que eu fiz a validação. A matriz é a tabela de cadastro. Aí, ó, o próprio Excel ele já te dá as dicas. Já selecionou para mim a tabela. O índice é a coluna 1, 2, 3, a coluna 3, e o valor, a correspondência exata, o falso. Beleza, então ele tirou que o Luiz é casado e tem 30 anos. Vamos procurar aqui, por exemplo, o João. 15 anos, solteiro. 15 anos, solteiro. Pessoal, uma dica importante aqui. Essa função ela só procura os dados à direita da primeira coluna. Então sempre o dado que ela vai procurar tem que estar na primeira coluna e ela só vai encontrar os dados que tiverem à direita dela. Se eu tivesse, por exemplo, uma outra coluna aqui antes, que é um identificador, um ID ou qualquer coisa, eu não consigo digitar um "-1" aqui, por exemplo, e ele encontrar. Quer ver? Vamos fazer um teste. ID, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos editar o intervalo da minha coluna aqui. Redimensionar a tabela. Então aqui ele vai para o A de novo. Então beleza. E o que eu tenho aqui? Aqui ó, viu que já deu erro? Como eu coloquei agora o nome não é o primeiro item da lista, não é a coluna mais à esquerda da tabela, ele já não encontrou a idade nem o estado civil. Então
fique esperto com isso, que ele sempre procura o primeiro item da esquerda. Ele não... Sempre a referência dele é a primeira coluna. Eu não consigo fazer a referência dele na segunda coluna. Para fazer isso, tem como a gente usar o índice. Você pode encontrar ela num link que eu vou deixar para vocês aqui na página. E lá você vai ter mais informação de como usar ela de uma forma prática e objetiva. Beleza, pessoal? Então, fica assim essa aula de hoje. Não esquece de deixar um like, isso ajuda bastante a gente. Muito obrigado e até a próxima.